Meus caros amigos, meus caros seguidores, caros internautas, na última sexta-feira, como vocês puderam acompanhar, dei uma conferência de imprensa na Avenida 25 de Setembro, no passeio que está de frente à Feira Popular, portanto em frente do edifício do Palácio de Justiça, em frente do secretariado do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, e relativo a duas providências cautelares. Primeiro queria, de forma simples, não muito técnica, esclarecer o que é isso de providência cautelar. Providência cautelar, o que é? De formas muito simples e diretas, é um instrumento que nós utilizamos para que numa instituição, numa organização, possa evitar que se continue num processo de criar danos. Okay? Providência cautelar é isso. Um exemplo, vamos supor que alguém tem uma autorização para fazer uma obra, para levantar uma obra num bairro. Mas ao levantar a obra, ele vai criando, por exemplo, uma poluição sonora tão grave que os vizinhos não conseguem dormir, não conseguem se concentrar e que cria grandes danos à população. Pode-se solicitar uma providência cautelar no sentido de um órgão de justiça decretar que aquela obra que está a criar danos à vizinhança possa ser suspensa, possa ser interrompida. Ok? Ou então, alguém, para fazer a sua própria obra, ele desvia o curso da água, por exemplo, de um rio, o rio que é usado pela população para tomar banho, para beber, por aí fora. Ele desvia o curso das águas para a obra que foi, na verdade, legalmente autorizada. Mas ele acaba prejudicando as pessoas porque desviou o curso das águas para si. Então a providência pode ser no sentido de este dano que está sendo causado à população ser travado, ser suspenso, ser parado. Ok? Então, o que nós temos em relação a essas duas providências cautelares? Primeiro, toda a gente sabe que no dia 17 de janeiro, curiosamente dia do meu aniversário, no dia 17 de janeiro de 2024, os órgãos que foram eleitos no dia 17 de janeiro de 2019, portanto, o Presidente da República não, isso é onde nós vamos, o Presidente da RENAM e todos os outros órgãos que são eleitos, como o Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Jurisdição, Comissão Política, tantos outros órgãos eleitos, portanto, terminava o seu mandato no dia 17 de janeiro de 2024. Isso significa que, em rigor, nós devíamos, atenção, há uma falha, um erro que é cometido por muita gente, que dizem que no dia 17 de janeiro devia ocorrer o Congresso. Não, dia 17 de janeiro não era para ocorrer o Congresso. Dia 17 de janeiro seria a data, rigorosamente falando, para a tomada de posse dos novos órgãos eleitos. Era isso. Em rigor, o Congresso devia acontecer antes do dia 17 de janeiro. Para quê? Para que, taxativamente, para aquilo que os próprios estatutos determinam que o mandato dos órgãos eleitos é de 5 anos ser cumprido à risca. Isso acontece com todos os outros órgãos. Se a gente quiser, a Assembleia da República, as Assembleias Provinciais, as Assembleias Municipais, seguem o mesmo princípio. É por isso que, um exemplo, a Assembleia da República, normalmente não vamos ter eleições gerais este ano, vão acontecer as eleições gerais em outubro, por formas que, em janeiro de 2025, tome posse a nova legislatura, novos deputados. Portanto, o Congresso da RENAM rigorosamente devia ter acontecido antes do dia 17 de janeiro. Ok? Significa, em rigor, devia acontecer ou em dezembro de 2023 ou antes, na primeira semana de janeiro de 2024. Por isso, isto é que é o rigor.
Não ocorrendo o Congresso na data prevista, o que isto em rigor quer dizer? Em rigor, significa que a não convocação do Congresso no tempo regulamentar, para aqueles que gostam de futebol, significa que há uma violação dos próprios estatutos. Porque a vigência do mandato sendo de 5 anos, não é convocado por forma que a vigência do mandato seja respeitada de forma estrita, há uma violação dos estatutos. Portanto, se há alguém que violou os estatutos até hoje, é exatamente a pessoa que tinha a competência, que tinha a atribuição de convocar o Congresso e que não o convocou. Então, significa que a linha M do artigo 24 dos estatutos do Partido Renamo foram violados por não convocar o Congresso. Fora disto, a única situação em que podia ser aceitável que o Congresso não fosse convocado seria em função da apresentação de uma justificação ou de uma fundamentação plausível relativamente aos impedimentos para que o Congresso não fosse convocado dentro do tempo de vigência do mandato. Não tendo havido nenhuma justificação plausível, nenhuma fundamentação para isso, estamos perante uma violação dos próprios estatutos. Isto tem que ficar bem claro. O que nós temos relativamente a isso? Nós temos uma situação em que era necessário que, havendo uma violação dos estatutos, nós pudéssemos recorrer, fazer um recurso a órgãos que têm competências para notificar a quem devia convocar o Congresso para o fazer. Bom, as pessoas dizem assim que não, Venâncio, você devia ter feito um protesto, uma contestação junto aos órgãos do partido que têm competência jurisdicional. Por exemplo, o Conselho Nacional de Jurisdição do partido devia ter feito a carta para lá. Logicamente que, se houve uma violação do próprio estatuto, este órgão não se pronunciou atempadamente, significa que é um órgão que se conformou com essa situação. E nós temos um sistema de gestão de direção que é centralizado, significa que nós não tínhamos hipótese alguma de lograr algum sucesso recorrendo ao Conselho Nacional de Jurisdição. Mas fora disso, a Constituição da República é clara em relação ao acesso à justiça. Ninguém está condicionado a ter acesso à justiça. É como acontecia, por exemplo, em relação no direito ao trabalho. Direito ao trabalho. Antes havia uma obrigatoriedade, antes de se recorrer às instâncias judiciais, dizia-se que você devia recorrer, por exemplo, aos órgãos do patronato, internos do patronato, para você apresentar a sua contestação. Ao sindicato, recursos humanos, para aí fora. Hoje isso foi removido da lei do trabalho. Portanto, o acesso à justiça não pode ser condicionado. Se a pessoa acha que está confortável a ir ao tribunal para fazer valer o seu direito, a Constituição permite. Isso é um direito básico, é um direito fundamental ao acesso à justiça. E esse acesso à justiça não pode ser condicionado. Isto tem que ficar muito claro, porque a gente tem ouvido muita gente aí a dizer que ele não devia ter ido ao tribunal. Isso é uma situação normal. E num Estado normal, no Estado de Direito Democrático, essas situações devem ser encaradas com alguma normalidade, com alguma tranquilidade. Não quero aqui usar exemplos, mas em Portugal nós tivemos vários casos desses. Um país irmão que é Angola, a UNITA, por exemplo, teve 2 congressos, um congresso anulado, e acho que as coisas andaram normalmente, não houve maca nenhuma por a UNITA ter anulado um congresso, ter feito um segundo congresso, né? Para regularizar aspectos que haviam membros da UNITA que não concordavam, que achavam que houve algumas irregularidades no primeiro congresso. Ok? Nós estamos perante uma situação em que o artigo 24 dos estatutos foi violado. Se há uma violação dos estatutos, é preciso que aquele que violou os estatutos seja notificado, seja instado a se conformar com as normas estatutárias e regularizar a situação que foi violada. Portanto, é importante
que se convoque o Congresso. Então, resumindo, meus irmãos, esta providência cautelar, como eu disse, a providência cautelar é para quê? Para evitar danos que estão sendo causados, irregularidades, violações das normas, para que sejam travadas, seja parado todo tipo de violações, todo tipo de danos causados, para que se regularize a situação. Então, é este o pedido da providência cautelar para que se convoque o Congresso. Ponto final. É isto que eu quero que as pessoas percebam.